PEC da transição ficou para a semana que vem? Eu tenho minha tese, vai. Exatamente, o anúncio foi feito pelo ex-governador do Piauí, senador eleito Wellington Dias. Segundo ele, o adiamento ocorreu após pedido de senadores. Um desses senadores, Randolfo Rodrigues, explicou que muitos parlamentares viajaram para o Egito para participar da COP27, por isso pediram mais tempo, querem estar no Brasil para participar das discussões em torno da proposta. Os parlamentares também devem se reunir mais uma vez com o presidente eleito Lula antes da apresentação do texto. A ideia, segundo o senador Randolph, é que a proposta seja apresentada na próxima quarta-feira, dia 16, logo depois do feriado prolongado de proclamação da República. E o Randolph deu uma declaração interessante sobre essa PEC. Reinaldo disse que a proposta vai excluir o Bolsa Família do teto de gastos para que a política contra a fome seja tratada como política de Estado e não como um remendo ou algo emergencial. Eu defendo que se tire mesmo. Defendi isso hoje na minha coluna da Folha. É preciso ter clareza do que aconteceu com o país. Que se mantenha, então, o teto para os outros gastos. E, se for o caso, se cria um subteto para o Bolsa Família. Bolsa Família também. Né? O teto é esse. Corrija no ano pela inflação, não corrige pela inflação, porque eventualmente, o país cresce. Né? O emprego aumenta, você pode ter uma diminuição, inclusive, de gastos do Bolsa Família. Sim, tem de se preparar para essa nova realidade. Sabe o que é? Para não ficar, ano a ano, abrindo o balcão de negociação. Então, se for a PEC, que seja desse modo. Agora, vejam vocês, ô Bob Furuia, tio Rei, eu convidaram também para o Ministério da Economia. Tá fogo, porque me querem no Supremo. No Supremo, agora no Ministério da Economia. Me querem na Economia. Né? E eu disse, não, gente, não é o caso. Cultura, né? Então, cultura também. Cultura. Caberia. Né? Cavalgadura. Não, esse não. Esses não me chamaram. Eu dei uma ideia aqui faz tempo. Para ser justo, não fui eu, foi um banqueiro amigo meu. Tô cheio de banqueiro amigo meu. Né? Então, esses, inclusive, que eu bati agora, não são os meus amigos. Vai. Você trouxe essa ideia aqui no programa, inclusive o ouvinte vai lembrar, há muito tempo, e começou a ganhar força nos bastidores agora, Reinaldo, essa ideia para substituir o teto de gastos, que é a atual regra fiscal do país. Sai o teto de gastos, entra o teto de dívida, né? Um limite para a dívida pública, você falou disso aqui já mais de uma vez, inclusive. Quem falou sobre isso agora foi o secretário de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, o economista Felipe Salto. Ele deu uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo e disse que entregou uma proposta nesse sentido ao economista Pércio Arida, que integra, né, esse grupo de transição do governo Lula. O Felipe Salto disse o seguinte sobre essa ideia, abre aspas: estamos tentando bolar algo razoável para não perder mais uma oportunidade de fazer mudanças que vão além de apagar incêndios. É isso mesmo. E olha, isso, Bob, tem uma coisa, uma tese, estudos do Serra, que aliás ele citou. Sim. Estudos do José Serra, um dos grandes pensadores que nós tivemos no Brasil, né, e temos, né, da questão econômica, que tratava já dessa questão. Se você for pensar, é isso que interessa, inclusive para as empresas. As empresas precisam pensar no seu nível de endividamento. É claro, se estiver gastando desbragadamente, e aí desequilibra, aí você precisa pegar empréstimo para pagar gasto, não funciona. Agora, uma empresa viável, um país viável, uma família viável tem que ter teto de dívida e não de gasto. Até porque você pode, uma excepcionalidade, obrigar a gastar mais num determinado momento, numa determinada área, e falar, não pode. Não, se você tiver a dívida limitando os gastos, está aí uma questão importante. Isso sim nós vamos pensar. E não ficar nesse rame-rame, não.